Shalom! Mais uma vez com vocês aqui, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs preciosos. Que bom, né? Eu sempre digo que bom, porque a gente poder compartilhar da palavra de Deus, da Torá, do Tanakh, da Brit Hadashah, de uma maneira que se possa entender, compreender, e o resultado disso é amar muito mais a palavra de Deus e amar o próprio Deus da palavra, é algo que me faz feliz, e por isso eu digo, é muito bom mesmo a gente estar junto, pelo menos assim, né? Pelos recursos tecnológicos. Que bom seria se nós pudéssemos estar todos juntos numa yeshivá, numa escola, sentados, debatendo, conversando sobre os estudos da Torá. E eu quero dar continuidade ao vídeo anterior, porém dando um enfoque muito específico, que é almas gêmeas, né? É uma coisa assim muito gostosa de estudar, muito interessante também, porque a ideia, a concepção de almas gêmeas nos leva a refletir sobre as pessoas que estão à nossa volta, de uma maneira específica, o cônjuge, a cônjuge, né? O esposo, a esposa, mas também os amigos, os familiares, as pessoas que nos rodeiam. E esse conceito de alma gêmea, ele tem o seu princípio na Kabbalah judaica, mas a sua base, o seu referencial é a Torá. Então, eu gostaria que a gente abordasse esse assunto de uma maneira saborosa, assim, né? de prazer em estudar sobre esse tema, mas sempre com um enfoque no sagrado que é a Torá. Bom, então, para começar, como eu falei, a continuidade do vídeo anterior, a gente precisa voltar no tema do vídeo, né? E é um tema que, por mais que a gente possa estudar, se a gente fizer dezenas de vídeos, a gente sempre vai trazer algo novo, porque o hebraico é tão rico em palavras, em expressões, em raízes, que nos leva a ter reflexões profundas. Se daqui a um tempo eu fizer novamente um vídeo sobre esse tema, vocês podem ter certeza que vai aparecer algumas coisas novas, porque, como eu digo, o hebraico é lindo, é maravilhoso. Então, para começar esse tema de alma gêmea, eu preciso me localizar em Adão, né? Que é o início, a origem de toda a humanidade. E é bom lembrar que quando Adonai, né, quando Deus, Elohim, ele cria Adão, ele o faz de uma maneira muito solene, muito sagrada, vamos dizer assim, né? Primeiro, a gente tem lá todas as criações, né, que antecede Adão, e depois nós temos uma única vez em que a gente vê uma conversa, vamos dizer assim, de Deus, um diálogo, né? Porque até então nós temos ordens de Deus, né? Faça-se isso, faça-se aquilo, né? Faça tal coisa, foi feito, faça tal coisa, foi feito. Aí quando chega na criação de Adão, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ao nosso molde, né? Seria a ideia do hebraico. E aqui, Adão, lembrando até um vídeo que eu já fiz bem anteriormente, Adão não é apenas um indivíduo, ele é um ser. Tá? E ao mesmo tempo ele é conceitual, e eu posso dizer que Adão é a humanidade toda, que é ali, porque é a partir dele que a humanidade vem. É como se eu tivesse uma semente, eu plantasse essa semente, e aí vai gerar uma árvore, essa árvore vai gerar outras sementes e outras árvores e por diante. Então nós temos uma origem de toda a humanidade em Adão, e é isso que Adonai quer nos ensinar. Mas quando eu vejo lá, por exemplo, no capítulo Bereshit, capítulo 2, verso 7, e formou Adonai Elohim, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E esse texto aqui eu já falei várias vezes, para mim é fantástico, é fantástico. Ele fala o seguinte, formou, né? Primeiro ele fala assim, vai ser, ou seja, ele ele foi uma criação feita artesanalmente, artisticamente, né? Ele usou a arte divina para conceber, para criar Adão.
E aí ele fala assim, vai ser Adonai Elohim et Adam afar min hadamah. O que ele está dizendo aqui? Ele está assim, ele fez, né? Ele construiu Adão a partir do pó da terra. Então Adão, ele veio de Adamá, né? Olha a mesma expressão hebraica, a mesma origem hebraica das palavras aqui. E afá, que é pó, também é uma palavra que eu já falei no outra vez, que envolve diálogo. É como se ele dissesse, fez Adonai Elohim em diálogo com a terra, fez Adão, né? Ou seja, ele em conversa com a criação, né? Com a terra, ele fez Adão. Ou seja, então já nós temos aqui a identificação, a identidade de Adão é com o planeta Terra, tá? Literalmente, não é assim, porque eu sou da Terra, então eu sou do planeta Terra. Não, a base, a constituição da Terra está em Adão. E isso cria uma identidade, uma identificação com a criação tamanha. É o único ser que tem essa identificação. Tá? E quis Adonai Elohim isso. E aí ele fala o seguinte, né? Aí ele diz o seguinte, vai par, beapaiv, nishema, né? Ele soprou nas narinas, né? Vai par, soprou nas narinas, nishema, o fôlego, tá? Como está em português aí, o fôlego, né? Mas Neshama é como se fosse a alma, né? Aquela alma imaterial que foi colocada dentro dele. Aí diz o seguinte, vai par, beapaiv, Neshama, Haim, Vayehi, Hadam, Lenefesh, Ahaya. E ele está dizendo o seguinte, olha, ele soprou, né? Ou seja, partiu de Adonai, esse fôlego, esse espírito, entre aspas, esse ar, né, que sai lá de Adonai e entra no ser que ele fez, que ele criou, e aí dizem, ele soprou o fôlego da vida, né, ou seja, o espírito da vida, Neshama Haim. E agora, aí ele diz assim, ó, vai rir, e aí ele se fez, foi feito, né? Ele passou a ser, melhor dizendo, no hebraico, ele passou a ser Hadam Nefesh Ahaya. Ele passou a ser agora uma alma que vive. E Ahaya nos remete à ideia de uma alma que vive e que pode criar vida. Ou seja, Adão foi criado segundo o molde de Adonai e com o potencial de criar vidas. Não a vida do nada, né? O verbo bará, né? Somente Adonai pode criar do nada. Mas aqui, ó, a gente percebe que ele já foi feito com esse potencial de criar vida. E aqui que está o que é muito interessante. E aí o texto segue, né? E fala que Adonai pegou o Adão e o colocou no jardim do Éden, né? Ontem ainda comentava com a minha esposa aqui, né, sobre esse aspecto maravilhoso, né? O Éden já é maravilhoso, o Éden é o paraíso, mas Adonai fez um jardim no Éden e colocou Adão, que tem esse potencial de criar vidas, dentro do jardim, não? A ideia de protegê-lo, de dar tempo para ele amadurecer. Adão é um jovem criança, ele recém surgiu, esse ser. Então ele foi colocado no Gan Eden. E aí no verso 18 desse mesmo capítulo de Bereshit, capítulo 2, diz o seguinte: e disse Adonai Elohim, não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora que seja com ele, né, diante dele. E o texto hebraico também, já comentei isso com vocês já no outro vídeo, né? Olha só, e disse Adonai Elohim, Adonai falando, né? A palavra de Deus em ação, né? Não é bom que o homem esteja só. E aí, ele não está dizendo que é ruim. Não é ruim que ele esteja só. Ele fala lotov, não bom, em hebraico. Não bom. Não bom que Adão seja só. Esse só não é solidão, porque a palavra hebraica para solidão é outra. Tá? Ele está dizendo aqui, literalmente, né, olha só, levador em hebraico, né, que foi traduzido como só, como se fosse sozinho. Mas levador é a mesma expressão hebraica para quando a gente... Vou dar uns exemplos aqui em português para você entender. Por exemplo,
o noivo e a noiva se casam, aí eles vão, saem daquela festa toda, vão para a lua de mel e dizem, enfim, sós. Mas são dois, mas ele está usando a expressão sós. Tá? Então esse sós não significa solidão. Tem um outro sentido, né? A gente percebe isso. Quando Adão foi criado, a gente vê lá em Gênesis, ele foi criado, né, no verso 27, capítulo 1, verso 27, macho e fêmea. Então ele já tinha a completude dentro dele, ele já tinha o seu potencial masculino e o seu potencial feminino. Ele já era um ser completo, vamos usar assim em português, claro. Mas aí, Adonai Elohim diz assim, lotov, não bom. Né? Eu vou fazer para ele uma ajudadora, alguém que o ajude. E aqui o objetivo é muito elevado, alguém que ajude a minha criação caminhar, tá? se recriar, sim, se reproduzir, sim, mas no sentido de cooperação, de necessidade de ter alguém, né? Vamos dizer assim. Então, aí ele fala assim, ó, Rayo Ahadan levador Shelo Eze Kenegedo, que é o seguinte, Kenegedo, né? Que é o seguinte, aí ele fala o seguinte, Hayot Ahadan levador Ezelo Eze Kenegedo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, Hayot, né? Vem da mesma raiz da palavra, do nome de Adonai, aquele tetragrama, né? Então assim, para que passasse a ser, seria melhor assim, né? Ali tem que esteja, pode ser, o verbo ser está, mas assim, eu acho muito gostoso quando ele fala assim, que ela passasse a ser essa ajudadora, né? Ia passar a ser uma ajudadora para ele, e para que ele não estivesse, a completude dele não fosse única, num só ser, né? E aí ele fala, vou fazer, né? Ezelo. Fazer no sentido de construir também, artisticamente, de construção, né? A partir de algo, tá? Ou seja, a concepção da mulher não é algo, uma criação nova, ela é a partir de um ser que já existe. E aí ele fala assim, Ezé, né? Ajudadora, auxiliadora. Então aqui a missão dessa parceira é ajudar. E aí ele fala que é negedor, ou seja, ela já não vai estar mais em Adão, mas vai estar do lado de fora de Adão, ou seja, oposta a ele, do outro lado, para que ele pudesse contemplar. E aqui vem outra questão muito interessante. Por que, né? A gente poderia se perguntar. Verso 19. Havendo, pois, Adonai Elohim formado a terra, todo animal do campo e toda a ave dos céus, trouxe a Adão, diz o texto, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, Adão está exercendo o seu papel, né, de elemento maior da criação, e ele está chamando, está nomeando a criação, né? E aí segue o texto, 2:20. E Adão pôs o nome em todo o gado, as aves do céu, e todo o animal do campo. Aí diz assim, ó, mas para o homem não se achava uma ajudadora que estivesse como diante dele, né? Que negedor que eu falei aqui, né? Então, aí fala assim, olha, o Leadã para o homem, Lomatzá, não se achava. O Eze, que é a ajudadora, né? Que é negedor, ou seja, que esteve do outro lado. Então, assim, para Adão, não se achava, não tinha. Esse achava implica até em busca, né? Adão tinha toda a criação na volta dele, mas ele, o ser Adão, não conseguia contemplar alguém semelhante a ele. Ele queria alguém semelhante a ele. Ele era um ser único. Ele queria alguém semelhante a ele. Então o texto vai falar assim, Lomatzá, não se achava. Quando você fala achar, é porque alguém está buscando algo, está tentando encontrar algo. E essa é a essência das nossas almas. Nós queremos encontrar o Criador, e nós queremos encontrar uma parceira, um parceiro, alguém para caminhar juntos. É uma carência da nossa alma. Ou seja, o ser humano não foi criado
para ser único. Aquelas pessoas que eu respeito, eu não quero casar, eu não quero ter ninguém, eu quero viver sozinho, quero viver sozinha, tem algum problema na alma dessa pessoa. Porque nenhuma alma é sozinha. Ela precisa da sua completude. E ela não pode transferir a sua completude para coisas. Eu vou me dedicar ao trabalho, vou dedicar minhas viagens, meus sonhos, meus projetos de vida. Transfere para coisas que são passageiras, ilusórias, mas não para um outro ser, que é a verdadeira completude. E aqui começa a história da alma gêmea. E repare que é uma Eze, ajudadora, e a Kenegedor está do outro lado, né? Está diante dele. Aí, a gente já sabe esse texto, né? Fez Adonai Elohim, caiu um sono profundo em Adão, tirou um dos lados, embora a tradução mais comum seja a costela, né? Tirou um dos lados e diz o texto que fez, então, essa mulher. Mas preste atenção no texto, né? O texto lá diz assim, Vayaka Ahat Mitzaleotavi, tirou o seu lado, um dos lados dele, ou seja, eu tenho que agora imaginar esse ser inicial como um ser que tem as duas partes, né? Macho e fêmea, como diz lá em Bereshit. Aí Adonai Elohim tira uma dessas partes, certo? E a gente vai ver que ele vai tirar a parte feminina, a parte fêmea, né? Usando a expressão que está lá no hebraico. Tirou a parte fêmea dele. Então tirou o lado, não uma costela, tá? E aí tá assim, vai Zegor, Bazar, Tarenetená, ou seja, ele fechou aquele local, ou seja, a ideia não é, ele fez um buraco no corpo de Adão, e até porque Adão é um ser conceitual e ainda é algo não físico, mas ele tira esse lado de Adão e diz o texto que ele fecha a carne, mas não a ideia de que fechou, costurou uma carne, coisa assim, mas a ideia de que tudo que ele tinha aqui da sua parceira agora está do lado de fora, certo? Que é o que ele desejava no íntimo, né? E aí diz assim, aí vai vem Adonai Elohim Rehatzelah, esse lado, né? Ele aí fez Adonai Elohim, que esse lado, né? Asher Lakar, que formou, né? Esse Lakar significa formar, construir. É como se você pegasse algo e você vai trabalhando nesse algo e aí surge algo maior, é um prédio, né? Você está trabalhando e surgiu um prédio. Então ele pegou esse lado, essa porção feminina de Adão e construiu ali enquanto Adão estava no seu sono profundo, tá? Aí ele diz o seguinte, Min ha'adam leishá vai verriá el ha'adam. O que ele disse? Ele construiu uma mulher, né, a Ishá, e trouxe-a, ou seja, Adão estava no sono profundo e veja que eu se trouxe-a, ou seja, não estava bem ali como se fala, tirou e está aqui agora. Não, ele trouxe para Adão, né? Aí claro que despertou Adão. E aqui é interessante, porque tanto esse verbo lakar, que é construir, né? Ele construiu desse lado que ele tirou, ele construiu Ishá, a mulher. E veja que eu já falei no outro vídeo anterior que Ishá, ele denota fogo, mas também se eu pegar as letras em hebraico da palavra, nos conduz à fragilidade, o lado mais frágil, tá? Lá na Brit Hadashah, Kefa, Pedro, ele diz, né, tende cuidado com as vossas mulheres como um vaso frágil. E aí não é porque a mulher é cheia de coisinha que pode quebrar fácil. A ideia de fragilidade nos remonta a ideia, nos conduz à ideia de proteção. Eu tenho que proteger aquilo que é frágil. Por exemplo, a terra, ela é maravilhosa, estupenda, e ela é frágil ao mesmo tempo, né? Então ela precisa de cuidado. A ideia da fragilidade está na beleza do cuidado que precisa receber.
Olha onde nós estamos chegando aqui, tá? E aí, cara, ele fala, né, um texto bastante conhecido, vou chamar a Isha porque da carne da minha carne, osso dos meus ossos. Essa expressão carne da minha carne, osso dos meus ossos, ela é conceitual, porque nós vamos perceber que pelo texto não havia carne nem osso. Carne da carne, osso do osso, é como se eu dissesse igual a mim. Tá? Quando a minha esposa brinca e fala assim, a tua filha é a tua cara mesmo, né? É todo o teu jeito. Não é que ela é minha cara, ela não tem a minha cara, mas a expressão é que ela tem semelhança comigo de tal maneira que parece que sou eu que está ali diante da minha esposa ali, né? Minha filha é alguém que tem muita semelhança comigo, não na questão física, até tem, mas na questão vivencial, esse DNA da vida, da alma, né? A gente se identifica muito nesse sentido, tá? E aí, quando ele fala Ish e Isha, ele fala assim, eu vejo que primeiro ele se identifica como pessoa, né? Olha, eu vou chamar ela de Isha porque do Ish ela foi formada. Ou seja, agora ele passa a olhar para ele é Adão, o ser conceitual, que carrega toda a humanidade dentro dele, mas ele se olha agora como Ish e olha para ela como Isha. Isso já dá uma ideia maravilhosa de alma gêmea, ou seja, eu estou enxergando na outra pessoa que está do lado de mim, eu mesmo. Eu estou me enxergando nessa outra pessoa. E isso é gostoso demais. Aí na Cabala judaica isso significa alma gêmea, ou seja, eu estou me identificando com a outra parte ali, de tal maneira que eu me vejo naquela pessoa. Então, olha assim, quando eu pego lá, se não me engano, o próprio Paulo, né, Shaul, ele diz, quem é que maltrata a sua própria esposa, né? Quando ele começa a falar de cônjuges ali, ele vai falar do Messias e a Carral, e a comunidade, ele fala, porque quem faz mal à sua esposa faz mal à sua própria carne, ele diz lá, né, o Shaul, o apóstolo Paulo, na Brit Hadashah. O que ele está dizendo? Ele está usando essa mesma argumentação. Se eu maltrato aquela parte que está diante de mim, que é a minha esposa, eu estou maltratando a mim mesmo. Por quê? Porque ela ela e eu somos aquela unidade, né? E é comum a gente saber disso quando a gente tem esse amor marido e mulher, o que um sente, o outro sente, quando um está feliz, o outro está feliz, quando um está triste, se um adoece, o outro se importa, tamanha essa identificação, tá? E aí ele fala, né, portanto, no verso 24, portanto deixará, né, o Ish, o seu pai, sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí aqui, de novo, eu já falei várias vezes, mas olha só, ele está falando o que aqui? Deixar pai e mãe. A ideia é de que existe um elo de ligação com pai e mãe, obviamente, né? Um dia minha filha vai deixar a minha esposa, no sentido de ela tem que ir em busca da sua alma gêmea, então ela precisa desse, entre aspas, desligar de pai e mãe. Vou explicar porque eu falei entre aspas depois. Ela vai em busca dessa alma gêmea e ela vai encontrar o seu Ish, e diz o texto que ela tem que se unir à outra parte, e aí diz, e eles serão uma só carne, serão um. Então, lembra do início, Adão era um, aí foi tirada a parte feminina, Isha. Aí, o que nos diz o texto? Que a Isha tem que voltar para o Ish e novamente ser um, errado. Tá? E a parte de juntar é colar. É exatamente o processo contrário, né? Adonai vai lá e fez tirou um dos lados e agora volta esse lado e volta a ser um. Então a ideia de alma gêmea é a unidade. O amor perfeito é a unidade. Quando nós atingimos o nosso ideal na redenção, nós seremos um com Adonai. Nós seremos um com o Messias. Que é essa alma gêmea. Por quê? Nós somos almas viventes. Lá do Deus inicial que eu falei, nós somos almas viventes. Então nós voltamos à origem das nossas almas, que é Adonai Elohim. E toda a complexidade, toda a beleza do casamento, que em hebraico é Kiddushin, que é consagrar, né? É a ideia de que as partes das almas, Ish e Isha,
que estavam pelo mundo se encontraram. E aí se colaram e formaram um, Ehad, tal como Deus é Ehad. Deus é um. E aí poderia surgir a pergunta, mas como é que eu sei que é fulano ou fulano é minha alma gêmea? Olha, gente, é uma pergunta difícil para responder, né? A Kabbalah ela começa a dizer que somente Deus sabe quem é quem, né? Somente o Criador sabe quem é quem. Mas é indubitável que nós, quando encontramos essa alma gêmea, é como se acendesse um alerta, achou, né? A gente começa a ver naquela outra pessoa nós mesmos, a nossa identificação. Não é que a pessoa tem que ser assim, igualzinha, né? Porque já que uma parte foi afastada, senão que existem duas partes, né? Mas eu vejo na outra parte aquilo que me falta, e essa parte também enxerga nela a parte que lhe falta. É o complemento, a completude da totalidade de um ser. E aí vocês notem que mesmo quando Adão, e depois eu vou falar por que Adão e Havá, né, por que melhor dizendo, Adão e Chá comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em um outro vídeo vou tentar explicar para vocês por que isso. Isso foi considerado como pecado, né? Eles pecaram, comeram. Na verdade, o comer da árvore, o fruto, não era o pecado. Era a desobediência, né? Ou seja, vocês não eram para ter comido. Então, não que aquele fruto fosse errado, certo? É que a ordem era como se dissesse, não comam agora. É como se eu colocasse a comida à mesa e dissesse, não como agora, espera o momento certo para comer. E aí alguém vai lá, começa a comer. Então, não é que a comida é o pecado, foi o ato da desobediência que levou ao pecado. E ali, o pecado errou o alvo, né? Errou o objetivo. Veja que isso vai mostrando detalhes no texto em hebraico. E aí o que acontece? Eles comem, né? E eu vou pular essa parte porque não é o contexto desse vídeo de hoje. E aí eles vão ter experiências espirituais tamanhas ali. A primeira coisa que começa é quando a Adonai questiona a Isha, ela transfere a culpabilidade para Nahash. E quando ele questiona a Adão, ele coloca a culpabilidade na Isha. Então a primeira coisa que acontece num ser que cai nesse sentido de perde essa luz, essa espiritualidade toda que eles tinham, é começar a ver erro nos outros, né, no outro, né, e transferir a sua culpa para o outro. Então é um exercício conceitual, é olhar que a minha esposa, aos meus olhos, ela é perfeita, mas eu sei que ela tem falhas, e ao mesmo tempo eu sei que ela vai enxergar em mim virtudes e também vai enxergar falhas. Mas o fato de ser Ezer, em hebraico, significa que eu tenho que trabalhar outra parte para ser construída também nesse sentido, no sentido de aperfeiçoá-la. Eu não posso, eu não seria um homem melhor se eu não tivesse a minha esposa. E eu ainda estou sendo construído por ela. Da mesma maneira, eu sei que de alguma maneira eu estou também construindo no tempo e no espaço para uma Ishá mais aperfeiçoada. E ambos aperfeiçoam. Esse é o sentido da palavra Ezer. Quando nós temos um casamento Kiddushin, consagrado, as duas partes formam uma parte só, Ehad, e começam a um processo de construção. É como se fosse um quebra-cabeça e tem que juntar as partes ali para surgir a obra de arte, certo? E aí eu tenho que ir me aproximando desse quebra-cabeça, das peças aí, pum, e acertar direito. De repente ficou assim. Não, ela tem que ir, aproximar direito. Aqui, agora encaixou, certo? A ideia é dessa unidade, dessa união, né, que vai estabelecer a perfeição da alma gêmea. E também, a partir do momento que Adão ele olha para Isha, depois dessa fase aí que eles vão ser expulsos do Gan Eden, ele diz para Isha assim, vou chamá-la Haya. Ele não chama ela de desgraça, de que droga, essa mulher que na minha vida, que coisa que eu fui arranjar, né? Ele chama de Haya. Haya significa
vida com potencial de produzir vidas. Ele olha para ela e diz, é a minha vida, é a vida do mundo. Ou seja, ele olha com um olhar muito bonito para ela. E ele dá esse nome para ela. Vou chamá-la de Havá. Havá é o que dá vida. Ela tem sentido aos olhos dele. Ele enxerga ela não como um defeito, um problema que causou um problema para ele, vamos dizer assim. Não, ele enxerga com um olhar de amor. Ele vou chamar de Havá. E Adonai Elohim considera esse nome Havá. E a abençoa de maneira que ela vai ter filhos. E o processo inicial lá de Bereshit vai acontecer igualmente. Eles vão produzir Adãs e Havás por todos os séculos. Homens e mulheres por todos os séculos. Nós fazemos em nós esse Nefesh, essa Neshama de Adão. Nós somos a continuidade dele. A esposa, o esposo são Nefesh e Neshama. Então, no tempo e no espaço, essas almas se encontram. E a beleza do Kiddushim, do casamento, é quando eu percebo que isso é de Deus. O meu casamento é de Deus, ele está acontecendo no tempo e no espaço por causa de Deus. É Ele que quis, Ele que aproximou. E agora eu não posso ficar mais olhando defeitos naquela pessoa, porque eu também tenho defeitos. Eu tenho que ser cooperador para o aperfeiçoamento dela e ela do meu aperfeiçoamento. E em vez de transferir culpabilidades, eu começo a olhar para mim e dizer onde eu posso estar errando, para que eu esteja causando isso na minha alma gêmea, e vice-versa. E trabalhar, para isso existe confissão. Eu tenho que confessar meus pecados. Eu tenho que conversar, falar sobre eles, para que haja esse conserto. E a alma gêmea também não se limita especificamente ao homem e à mulher, no sentido de marido e esposa, mas no sentido de amigos. De repente você vai ver que existem pessoas no mundo que vão brilhar como amigos seus. É comum a gente dizer, a gente tem um monte de colega, mas tem amigos nossos assim que são extremamente preciosos para nós. Dá para contar nos dedos, o pessoal fala. Por quê? São também fagulhas, porções dessa alma gêmea. Porque imagine, de Adão e Havá foram-se, várias fagulhas de almas foram se espalhando pelo mundo ao longo dos séculos, E aí, de repente, essas fagulhas se encontram. E elas se percebem nesse contexto material de que existe algo espiritual entre eles. O amigo, eu posso dizer, eu amo meu amigo, eu amo a minha amiga. Por quê? Porque essa aproximação também é divina. Eu estou encontrando ali as fagulhas das almas que estavam lá atrás, que também estão relacionadas comigo. É a minha porção que está ali. Quando eu passo para minha filha, eu e minha esposa passamos para nossa filha as nossas fagulhas, as nossas fagulhas divinas de alma para ela está carregando também essas fagulhas. E ela vai passar isso adiante. Certo? É um processo contínuo. E aí no tempo e no espaço, essas fagulhas vão se encontrando e vão se encaixando, as peças quebra-cabeça. E aí essas fagulhas nós vamos chamar de amigos, amigas. E aquela que tem mais coladinha com a gente, nós vamos chamar de esposo, de esposa. A alma gêmea, ela tem esse sentido e tem um objetivo. Nosso aperfeiçoamento, nossa aprendizagem, nossa prática de um verdadeiro amor que vai nos identificar com o molde que nós somos criados. Deus é amor. Então, a alma gêmea, a tua alma gêmea, você tem que amar profundamente. E você vai receber o amor dela com certeza. E você vai amar seus amigos, vai amar suas amigas. E nesse ato contínuo de amar, nós refletimos e espelhamos a nossa origem, que é Deus. Ele que soprou dele em nós e nos tornou almas. E essas almas viventes têm necessidades de completude. E a gente só consegue essa completude numa outra alma, na nossa metade da laranja. Esse é o conceito que eu queria deixar para vocês. E é pessoalmente muito lindo. Se você conseguir conceber isso, colocar isso em prática,
você pode ter certeza que você está subindo a escada que te liga aos céus. Que Adonai, o Criador das nossas almas, te abençoe e te guarde. Um beijo no coração.